Boa noite, gente. Eu vou pedindo aí que vocês possam já enviar no direct os aviõezinhos aí pro pessoal que vocês conhecem pra estar conectando, né? Hoje a gente vai ter uma live sobre o tema da pornografia e vai ser o Igor. Logo o Igor chegou aí pra gente chamar ele. Chegou aí, né, Igor? Já vou chamar ele. Boa noite, né? Sejam bem-vindos aí, Aline. O Igor também que já chegou. Boa noite, Maria Cecília. Boa noite, Tudo pessoal. bem? Graças a Deus. E você? Também, graças a Deus. Falar pro pessoal aí que tá chegando aí também, para dar um feedback pra gente estar ouvindo e vendo bem, né? Eu tô Pois ouvindo é, e vendo bem. diga aí se vocês estão vendo a gente. Boa noite, Aline. Boa noite vocês que já chegaram, vocês que ainda vão assistir gravado. Ô Sejam Igor, bem-vindos. assim, eu fiquei bem animada com o tema de hoje, porque eu acho que aquele dia que você me chamou lá para analisar os artigos da tua pesquisa, eu fiquei fascinada com a quantidade de pesquisa e achei muito Aí, legal. tá vendo? Pouco E conhecido, né? aham, de fato é. E tem muito a ver com esse capítulo do meu livro, que fala sobre essa terapêutica, né? Que Uhum. seria a castidade, que seria o autodomínio, que seria esse ganho de autonomia e de liberdade das pessoas, né? Então, quando eu pensei em chamar você, eu pensei nesse sentido, sabe? Porque eu acho que o teu livro também vai acrescentar muita coisa legal, porque tem muito pouca gente, né, produzindo TCC. Então, o pessoal que está chegando, que está entrando aí agora, é legal a gente contextualizar, né? Eu queria que você se apresentasse, você falasse aí tanto da pesquisa como quem você é, apresentasse aí para o pessoal. Bom, meu nome é Igor, né? Eu sou consagrado da comunidade católica Shalom, né? Da comunidade de Aliança daqui de Belo Horizonte. E hoje eu sou estudante, né, de biomedicina. Eu estou no oitavo período. Se Deus quiser, no final do ano que vem eu formo, né? E hoje eu faço iniciação científica nessa área, né? Realmente da neurociência, e aí estudando especificamente adicções comportamentais, né? Envolvido em alguns projetos, mas especificamente o vício da pornografia, né? E aí que é, como, né, como você acabou de falar também, assim, é algo que é tão pouco conhecido, né? Eu tive, assim, a graça também que Deus foi me colocando num caminho, assim mesmo, de uma missão pessoal, sabe? Então, assim, nesse ano eu tive a graça de apresentar no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, né, que foi online, e falar sobre isso, né? Apresentar realmente, assim, como um possível transtorno, né? A gente até usou alguns eufemismos ali, né? Porque algumas palavras talvez fosse forte usar, mas é realmente uma pandemia, né? A gente falou crescimento exponencial e mundial, né? Que traduzindo é uma pandemia, literalmente, né? A Então, gente eu fala do peguei aqui, por exemplo, Covid-19 como única pandemia, mas de fato tem uma é, pandemia por trás dos é vícios uma de pandemia telas, oculta, né? né? Que hoje está, assim, as crianças estão expostas demais a isso por causa de ficar sem aula presencial, né? A gente está vivendo a pandemia de milhares de outras coisas, vamos falar também da questão de todo mundo ficar dentro de casa, né? Da ociosidade, Uhum. da O como que tédio, a solidão, nossa, tem muita coisa. Entre elas, a pornografia com certeza deve ser uma que alavancou mais ainda nesse período. aumentou muito, assim, já era algo muito grande, assim, né? Só em 2019, por exemplo, assim, para ter ideia, foram 42 bilhões de visitas só em um site pornográfico, né? Imagina quantos sites, quanta gente que tem, né? Assim, Gente, é já, legal a gente estar falando, senta essa aqui. menininha. É legal a gente estar falando isso porque o Igor, você pode até falar, Igor, da tua pesquisa, né? Como que é a tua pesquisa, qual que é o tema, né? E eu lembro que os artigos que você usava, até eu lembro da quantidade, que era bastante, né? Se você puder falar para o Muito, pessoal, muito. eles vão gostar de Então, a saber. gente está conduzindo realmente assim, uma revisão da literatura, né? Ou seja, tudo aquilo que já foi publicado de artigos, né? Assim, de material científico relacionado a essa questão do vício em pornografia em si, né? E aí a nossa pergunta de pesquisa o vício em pornografia, ele é um transtorno, né? Porque hoje a gente não tem nos manuais de psiquiatria, por exemplo, né? Do DSM-5, no CID-10, CID-11, os manuais de psiquiatria, a gente não tem o vício de pornografia catalogado. A gente tem, por exemplo, um vício comportamental, que é o vício em jogos, né, que já consta, e vai entrar agora também o vício sexual, né, a hipersexualidade, né, na verdade é o transtorno comportamental do sexo compulsivo. É como se fosse um toque mais sexual, né? A gente sabe, eu já até vi umas notícias que os Estados Unidos já tem clínicas específicas para tratar, né?
Exatamente. É algo ali que você já tem uma grande quantidade, né, de Aham. evidências que se trata de fato de um transtorno. Mas a minha pesquisa, né, a minha hipótese é a seguinte, que o vício em pornografia não é só um subtópico, por exemplo, seja do vício em internet, por exemplo, do vício em smartphones, né, e também não é um subtópico da hipersexualidade, né? A minha hipótese é de que é um vício à parte, de que é um transtorno à parte, né? E aí, igual a gente estava brincando aquele dia, né? Tem tromba de elefante, tem orelha de elefante, tem rabo de elefante, tem. É tudo igual, só não pode falar ainda que é um elefante, né? Então, assim, a gente quer comprovar realmente ali, né? Trazer Tem todas toda essas uma evidências. política aquela questão, né, Ah, politicamente correto, tem uma polidez, sim. assim, ninguém nem quer E tocar existe uma nesses indústria assuntos. por trás também, né? Ah, A com indústria certeza. pornográfica, ela tem uma receita de bilhões de dólares por ano, né? Assim, então, é realmente algo absurdo e que é uma indústria de moer carne, né? Assim, se a gente olhar assim, porque o catecismo, por exemplo, quando fala da pornografia, né, traz três. É muito boa, sabe a definição do catecismo? Tem até um livro, assim, né, que eu trouxe uma biblioteca aqui para mostrar para vocês, assim, né? Mas esse livro aqui, ele é de um autor protestante, né, que chama William Struthers, né? Que fala criados para intimidade, como pornografia sequestra o cérebro humano. Né? Ele é um autor protestante. E ele falando de definições de pornografia, tanto no meio secular, religioso e tudo, ele chega no final na conclusão falando assim, ó, a melhor definição que tem do que é pornografia é da Igreja Católica, né? Do catecismo da Igreja Católica. E aí o catecismo ele divide em três assim pessoas relacionadas assim à pornografia, que tem o consumidor, né, o usuário, o produtor e os atores, né? Então, assim, você tem ali essa indústria, né, que é esses produtores aí, que é uma indústria realmente moer carne humana, que tem, e aí já falando também dos atores, né, entre aspas ali, que são pessoas extremamente exploradas, né? Você tem o tráfico sexual, você tem várias coisas ali, você tem uso de Pedofilia, né? drogas, vazio existencial, várias drogas assim que para poder produzir os materiais, abusos, enfim, é uma coisa terrível e também é capaz de gerar vício, né? É capaz de gerar adicção também em várias pessoas. Mas mesmo não gerando adicção, o problema central não é isso. O problema central é uma visão deturpada do que é a pessoa humana. Né? Uma visão perturbada também, né? Mas deturpada do que é a sexualidade, de para que nós fomos feitos, para que nós existimos, né? E aí a teologia do corpo, né? E aí o amor e responsabilidade também, né? Que aí também se baseou, né? Foi, assim, para mim também uma segunda conversão, sabe? É essa transformação no nosso olhar de tudo, né? E a gente vai vivendo muitas vezes assim, a partir de lentes pornográficas, a partir de uma cultura pornografizada, né? Assim, e é muito interessante isso, assim, né? Quando você começa a ver, eu sempre uso essa analogia, assim, né? Se me permite. Imagina que aqui tem o mais belo quadro, né? Que você já viu, assim, no mundo, né? Igual a gente tem aqui também Nossa Senhora Perpétuo Socorro, né? Mas imagina que você tem um quadro mais belo que você já viu, né? Que é justamente retratando a sexualidade humana, que é retratando o homem e a mulher tal qual Deus os criou no princípio, antes do pecado, né? Então você tem ali tudo, né? Lindo e tudo, e aí o que que o pecado vem e faz, né? O que que acontece, por exemplo, a partir da revolução sexual, né, da década de 60, etc. O que acontece com essa obra de arte é que acontece isso daqui, né? E aí ela fica, e aí você olha para isso daqui, a sua tendência geralmente é, eu falar, oba, né, lixo é bom, né, isso aqui é bom, ou então você pega e joga fora, descarta, né, como algo ali realmente descartável, né, como algo ali é, indiferente, né? Mas aí o que João Paulo II faz é pegar essa folha de papel, pegar aquilo ali, isso é a teologia do corpo, né? Que é a terceira. Então, ele mostrar, na verdade, a beleza do plano original de Deus, né? Aquilo que realmente Deus queria no princípio. E quando você vê isso, assim, né, Maria Célia, por exemplo, a dimensão do sacramento, né? Você pensar que o matrimônio, o homem e a mulher, reflete a trindade, o pai e o filho que se dão inteiramente um ao outro em amor, né? Isso gera uma terceira pessoa, que são os filhos, né? Também Ou quando como você fala Cristo e essa a questão da igreja. folha amassada, me lembra muito o Christopher West, né? Porque ele usa É, muitas ele que usa. analogias, né? E ele fala uma coisa também que me chama muita atenção, é tipo, o olho fora do rosto, ele é feio, né? A gente vai ver, assim, Exatamente. os cadáveres, quando eles retiram o olho, vai lá no centro cirúrgico, a gente tinha, igual você falou, neurociência, neuroanatomia, apontar todas as partes ali,
é uma coisa horrível você ver o olho fora do rosto, né? E o olho dentro do rosto, como que ele transcende, como que ele manifesta a alma de cada um de nós, como que ele é tão pessoal. E a pornografia faz isso com a sexualidade, né? Ela é uma coisa linda, Exatamente. bela, artística, poética, e ela fica esdrúxula, Não tem grotesca, comparação, né? não tem comparação. Quando você pega, assim, o plano de Deus, quando você Isso é tem essa, igual eu falei, essa segunda conversão, né, assim, com a teologia do corpo, e vê o que é a pornografia. Porque aí você vai para o outro extremo, e realmente é um mundo à parte, né? E, assim, muitas pessoas não conhecem, graças a Deus, né? Mas, assim, o absurdo que é possível chegar, assim, dentro da pornografia, de tudo que é bizarro, de tudo que é parafílico, né? De comportamentos desviantes, aí você parafilias, vê. né? E o que já está considerado dentro do CID-10, né? Como transtorno mesmo, né? Igual você falou, Sim, e pode lá é não ter lá o normalizado, sabe? vício da Dentro do mundo da pornografia, porque ainda pornografia. tem essa questão do politicamente correto, né? Apesar da Uhum, gente, de todo mundo sentir na própria vida os prejuízos, né? Mas ninguém pode pôr lá do CID-10, né? Mas já tem muitos exatamente. parafilias, muitas coisas relacionadas e que É porque tem colocam. dinheiro, tem lobby envolvido, né? Tem muitas coisas, muitos interesses em jogo ali, né? Mas, assim, quando a gente percebe isso, quando a gente vê, não tem como, assim, sabe? Você vê aquilo ali. É aí aquilo que o João Paulo II trazia, né? Do utilitarismo, né? Então, É, assim, o outro é uma pessoa, né? O personalismo. O outro é uma pessoa. E a única atitude que eu posso ter com uma pessoa é o amor, né? E não usar e ser usado, né? Que é o utilitarismo. Então, senão se torna algo descartável, né? Algo que eu uso e depois jogo fora. E aí vem toda a cultura de morte, a cultura do descartável a partir disso, né? E aí ela vai ensinando a gente a ter sempre esse olhar. Então isso atrapalha os relacionamentos, isso atrapalha a vida. A pessoa começa a viver sob uma então, culpa, Igor, sob uma isso também eu vergonha. acho interessante a gente tocar nesse assunto, porque a gente percebe que, assim, eu vejo em consultório muita gente reclamando, né, de questões de sexualidade, e você vai ver a pessoa, na verdade, a libido é uma energia, né? A sexualidade é uma energia, é o que a gente chama de libido, né, Sim, no nome correto. Então, você percebe que as pessoas gastam toda essa energia em realidades assim, nada a ver, tipo assim, igual você falou, utilitaristas, e quando é para elas viverem de fato um encontro, uma vida sexual natural e bela, eles não têm essa energia, porque já gastou tudo, né? Aí exatamente. como Santo Agostinho fala, né? Em vez do friso das almas, é o friso do corpo. Então, isso desgasta. E a pessoa pode falar, eu não amo mais, eu não desejo mais a pessoa, eu não quero mais bem esse fulano, esse clã. Mas, na verdade, é um corpo que está ali todo, assim, ferido, no sentido mesmo, igual a gente está falando, que foi pro lado do egoísmo e não foi vencido pelo amor, né? Foi vencido pelo egoísmo e pelo utilitarismo, né? Exatamente. Se a gente pensar, por exemplo, assim, o que que é o Eros, né? O que que é o nosso desejo? Para que que Deus nos deu desejo? Para que que Deus nos deu papilas gustativas? Para que que Deus nos deu o prazer sexual, por exemplo, né? O prazer, ele é um motor de vida. Por exemplo, se eu gosto muito de comer alguma coisa, né? Então eu vou lá, como, sinto prazer e isso me motiva, né? Um motor que vai me gerar a vida quanto indivíduo. O prazer sexual, por exemplo, ele vai manter a vida, a existência da humanidade, a perpetuação da espécie humana, né? Não mexe Então, o no frio. prazer serve para isso, mas o prazer ele é também um motor de vida eterno, né? Ele é uma degustação daquilo que eu vou ter plenamente no céu um dia, né? Então, assim, isso é belo também, assim, de contemplar assim, a teologia do corpo. Mas aí, o que a pornografia faz, né? E o que quando a gente tira é algo totalmente nem se pode chamar de prazer, né? A pessoa nem chega a experimentar o que realmente é o prazer. O prazer, seja o prazer sexual, seja o prazer, né? Enfim, não é a plenitude, né? Na live que a gente fez também, né? A gente falava daquela dimensão da curva de excitação da mulher, né? Por exemplo. E aí a mulher começa a desenvolver, por exemplo, neuroses, né? Começa a desenvolver a frigidez sexual, o congestionamento das vias da vagina mesmo, né? E tudo mais. Por quê? Por causa de uma postura do homem que vai simplesmente para usar, né? Que vai com a mulher como se fosse um objeto. Então ele alcança logo ali o clímax e pronto, e acabou, né? Mas a mulher demora para chegar no clímax, e demora para Aí que poder. eu queria também cair com você nas outras patologias, né? Porque quando a gente pensa também em falar de autodomínio, a gente fala também no que o Viktor Frankl fala, né? E aí sim, pelo autodomínio, pela castidade, pela construção dessa personalidade forte, madura, é que a gente consegue, de fato, também não só realizar a pessoa, como sair realizado, né? Na questão do relacionamento, né?
Marisa, eu acho que uma coisa muito legal assim, da gente falar, que eu acho que muitas pessoas que sofrem com isso, né, dessa questão assim, da pornografia e tudo mais, é que a pessoa realmente ela experimenta um vício, né? Assim, às vezes para elas a gente fica Ela tentando não consegue depois trazer tantos sair, né? argumentos Mesmo no ela livro assim, percebendo que tá no buraco, né? Ela é, é tipo. a gente É. traz muitos argumentos científicos assim, né, no campo acadêmico, mas a pessoa que tem esse problema ela sabe, né? Então assim, talvez não precisa Não trazer precisa tanta nem. coisa assim, né? De fato, não precisa Mas ela chover no saber que molhado, né? realmente se trata de um vício, né? Porque às vezes a pessoa vai lá, se determina, ela vai lá, faz, não, nunca mais eu vou fazer isso. Aí no mesmo dia, no dia seguinte, ela vai lá e cai de novo, né? Então, assim, dela saber que realmente é um transtorno, mas não para ela se justificar em cima disso, né? E aí traz, você falou Mas do para Viktor buscar uma Frankl, né? terapêutica, né? Exatamente. Porque você não é determinado pelo vício, mas você precisa saber que há um vício, entendeu? Que tem uma força que está te puxando para baixo, e aí você é chamado a responder a isso, ou seja, você é responsável, né? Responsabilizável para dar uma resposta. Você é chamado, a vida te faz perguntas e você é chamado a respondê-las, né? Então, assim, Uhum. diante da situação concreta hoje do vício que você tem, o que você vai fazer, né? Como você vai responder a isso? Você é responsável como você faz com a sua liberdade, né? Então, aí viver um caminho de restauração, que muitas vezes é longo, né? Como o catecismo fala, a castidade é aquele processo longo, muitas vezes, com várias fases, né? Altos e baixos, e tudo é um processo de reintegração, né? Assim, desse... No livro até vou até ler esse trecho, porque eu acho bem interessante, porque de fato, quando você me chamou assim, para contextualizar o pessoal, né? O Igor me chamou uma vez para a gente fazer uma live, né, Igor? Sim, Então, aí nessa live, depois a gente sempre trocou algumas figurinhas. Ele falou que estava produzindo um livro, então o pessoal saber que o teu estudo, a tua pesquisa, se Deus quiser, logo vai virar um livro pela Shalom, é isso? se Deus quiser. Então, aí a gente trocando figurinha, o Igor falou um dia, olha, eu estou precisando separar uns artigos aqui das questões de psicologia, você podia me dar uma ajuda? E a gente foi separando, né? A gente ficou, eu não lembro quantos artigos que tinha, né? Mas era bastante, né? Era, eu esqueci agora também, mas a primeira que eu fiz eram 1.547 artigos só Então, sobre isso, né? A gente Então foi é isso que você filtrando a está chegar a falando. Não precisa 250. provar cientificamente já que é um transtorno, porque praticamente já está hiper provado, né? Só não está Sim. titulado, porque não dá para. Essa questão do politicamente correto vai demorar para aceitar isso, né? Você tem Mas aí no estudos, por livro, exemplo, de tomografia, né? Estudos de tomografia que mostram que o cérebro, por exemplo, de um adicto todos de os estímulos. pornografia é o mesmo de um adicto de cocaína, de metanfetamina, né? Com redução da massa cinzenta do cérebro. Do lobo frontal, por Então, exemplo, que é aí a capacidade de tomar nesse decisão. quesito mesmo que eu coloquei aqui um trecho do livro meu que fala assim: a psicologia moderna moveu a sexualidade em lugar. E a internet, principalmente, trouxe uma ilusão desses prazeres descomprometidos, como se, né, então eu posso me relacionar com quem eu quiser, né, seja virtual, não vou ter nada. Como o pessoal fala, doenças sexualmente transmissíveis e mil questões, as pessoas julgam que não estão fazendo nada de mal, né? Uhum. E aqueles que se acostumam com imagens retocadas, porque aí também entra a questão da beleza, né? A gente percebe que a pornografia, ela artificializa tudo, né? E o Uhum. corpo passa a ser um objeto que tem um padrão único e que ninguém vai entrar naquele padrão, né? E por isso que destrói Seja, relacionamentos também, né? Porque não, aí, destrói como é que autoestima, uma esposa destrói real vai relacionamento, competir com a pornografia? destrói tudo. Aí depois eu ainda coloquei isso, a pornografia frenética, porque aí tem essa questão da modernidade também, de 3D, de mil e outros recursos Uhum. que as Até pessoas a estão realidade aumentada. achando que é uma brincadeira, mas de fato isso está destruindo o imaginário e todo um processo psíquico de mil questões que a gente podia entrar aqui, né? Mas no sentido da pornografia, por quê? Principalmente nessa questão frenética, porque ela distancia demais as pessoas da vida real, do contato real entre as pessoas. Né? Então a pessoa tem uma visão da sexualidade dentro de um âmbito imaginário, né? Até tecnológico, que da vida real fica frustrante. Porque, de fato, Exatamente. é uma distância discrepante entre uma coisa e outra, né? E se realizar como pessoa, de fato, acaba sendo impossível, né? Uhum. E é E um assim, desafio. Hã? e a raiz disso, assim, também, né? E aí eu nem falo, assim, que a pornografia, tem muita gente que gosta de falar isso, eu tenho uma certa reserva com isso, que a pornografia é um sintoma de algo. Não, eu acho que ao mesmo tempo, duas coisas que acontecem, ao mesmo tempo, assim, sabe? É como se imagina que você tem o mar, e aí de repente você tem a maré baixa, né? E aí, quando a água desce, aparece a barreira de corais. Mas a barreira de corais já estava lá, a maré só revelou aquilo.
Mas você tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A maré baixa, que é uma coisa, e tem também os corais lá. Então, duas coisas que estão muito associadas são o vazio existencial, né, que Viktor Frankl fala, com os vícios, né? Então, assim, no caso do vício da pornografia, não é diferente. O vazio existencial. O que que significa isso, né? Vazio existencial. Eu acho que a psicologia, né? E aí eu trago muito, assim, da linha da logoterapia, assim, né? Dentro do que eu vou usar também, assim, né? No livro e tudo. Mas, assim, nós somos, a primeira coisa, acho que é a antropologia, né? Que vocês falaram muito aqui também nas lives, né? Nos outros dias também. Aí tem até a Foi comunidade, legal né? acompanhar. Você participou bastante, até ganhou um livro, né, Igor? Foi. Aí, não foi marmelada, viu, gente? Não, não foi, gente. Mas participou ativamente da live. Sim. Ó, a comunidade, ela fez aqui do Instituto Parresia, né? Até que depois, se o pessoal quiser seguir também, @Instituto Parresia, tem muitos cursos de teologia do corpo, Tem vários muitos estudos cursos legais sociais. lá, né? E aí eles fizeram sobre a visão do homem no carisma Shalom, né? Então tinha esse diálogo com Vitor Franco, com Carol Wojtyla, né? Com Monnier, né? Teve outros, Edith Stein, tudo, mas era muito interessante. Mas essa dimensão, o que é o homem? Né? Nós somos um ser biopsicossocial, socioespiritual, né? Quatro coisas. Então, assim, tudo vai a partir também dessas quatro coisas, né? Eu não sou simplesmente um animal, um produto dos meus instintos, né? Não, eu tenho a liberdade da vontade. Então, essa é a primeira coisa que o Viktor Frankl fala, né? A liberdade da vontade. Eu sou livre para tomar decisões, mesmo em situações desafiadoras. Eu não sou totalmente determinado pelo meu ser biopsíquico, né? Seja, tipo assim, da psique ou do corpo, né? Não, existe também uma dimensão noética, né? Uma dimensão espiritual, que eu sou capaz de dar respostas, né? E existe também a vontade de sentido. Então, às vezes a gente tem a dimensão da saúde mental, né? Como se fosse um ficar zen, né? Como se fosse aquela coisa assim, simplesmente de uma homeostase, de um equilíbrio, né? Mas não, é uma noodinâmica, né? Ou seja, é uma busca de sentido, né? Eu quero buscar esse sentido. Só que aí, muitas vezes, qual que é o espírito dos tempos, né? Hoje, assim, que Franco fala, é de buscar simplesmente no prazer, no poder, né? De buscar em coisas que são pseudo-sentidos, que são coisas que realmente não vão trazer a felicidade, nem mesmo a busca da felicidade. Porque, na verdade, eu preciso de uma razão para ser feliz. Né? Eu preciso buscar a razão para ser feliz. Quando você E busca a a felicidade, ela felicidade, corre. de fato, é um efeito colateral de uma vida que está entregue, né? Que está ofertada, né? Exatamente. E aí, buscando essas coisas, eu chego numa frustração, que ele chama frustração existencial, que gera o vazio existencial. O vazio existencial está ali na base do vício, entendeu? Então, na verdade, é uma vida cheia de sentido que é uma primeira coisa que vai trabalhando, que vai tapando aí também essas brechas, né? Que aí, quando eu falo de terapia, né, com relação a isso, a imagem assim, que eu tenho é de uma muralha cheia de brechas, né? E os inimigos sempre podem entrar por aquelas brechas. Então, enquanto você não tampar a última brecha da muralha, e nessa dimensão biopsíquico, sócio e espiritual, né? Ou seja, biológica, psíquica, social e espiritual. Enquanto você não tampar a última brecha, o inimigo ainda entra, né? E por isso é um processo longo, muitas vezes, né? Demorado. E eu falei também, é importante para as pessoas não assustarem, né? Que tem aquela questão do cérebro, né? Perda de massa cinzenta, que o cérebro fica igual, a coisa meio assim, né? A pessoa assusta, né? Quando fala isso. Mas calma, é reversível, né? Então tem a neuroplasticidade, a plasticidade sináptica, né? A pessoa pode voltar a Mas é o fazer mesmo, é bem semelhante nos laudos médicos, meio semelhante ao uso de drogas, né? isso, exatamente. Então, é aí também que a gente pode entrar, porque vários transtornos que acompanham os adictos, né, das drogas também acompanham os vícios de pornografia, né? Exatamente. Depressão, né? Sim. Muitos Aí você tem transtornos. comorbidades também, né? Muitas vezes associadas. E aí tem essa questão também da adicção e da dependência, né? Assim, para a pessoa que está escutando falar, você não sabe nada do que é isso, né? Mas assim, quando a gente fala vício, né? A gente abarca muitas coisas. Mas vício, geralmente, eu gosto de usar no sentido moral, por exemplo. Vício é o oposto de virtude, um mau hábito, né? Uma coisa assim. Agora, dentro dos vícios, você tem algumas coisas também. Primeiro é a adicção. O que é a adicção? É o uso continuado apesar das consequências adversas. Ou seja, isso aqui já está me fazendo mal, né? Eu já não estou tendo mais nenhum prazer com isso, mas mesmo assim eu continuo. Eu às vezes negligencio coisas importantes para poder estar nesse comportamento, né? E fica ou droga, né? Ou comportamentos no caso. E aí eu fico repetindo aquilo ali. Então isso é adicção. Agora a dependência é que quando eu tenho a retirada, seja da substância, no caso da droga, seja do comportamento, né? Da pornografia, jogos, internet, etc. Quando eu tenho a retirada, ó, acabou a energia. Desligou o computador. Mas tá bom, tá dando para me ver ainda. Tá, tá. É,
quando eu tenho a retirada, né, da substância ou do comportamento, eu tenho a síndrome de abstinência, né? Ou seja, eu começo a ter efeitos colaterais. Por exemplo, o que está muito associado com o vício em pornografia é a disfunção erétil, né, a ejaculação precoce, aí depressão, né, e aí tédio, todas as outras coisas que estão muito associadas também assim com o vício em pornografia, né? E às vezes também é um pouquinho difícil de você separar, né? Então, às vezes pode estar também associado com o vício na internet, com o vício, né, em jogos e É o tal, que você né? está falando do vício, né? Igual o tomismo deixa isso muito claro, né? Eu até coloquei um trechinho isso também no livro, que o vício ele tira da gente a capacidade da razão direcionar a nossa vida, né? Igual você falou, a pessoa já percebe que aquilo está prejudicando a vida dela, mas a razão dela sabe que está errado, mas ela não consegue usar a liberdade, porque de fato o vício ele restringe a liberdade humana, né? São Tomás fala isso, né? Você é livre para fazer o bem. Agora, quando você faz o mal, você já deixou de ser livre, né? Aquele momento Exatamente. ali, você já entregou a tua liberdade a algo que vai ficar à deriva, né? Então, você de fato entregou facilmente uma preciosidade que a gente pode denominar de É uma liberdade. escravidão autoimposta, né? É uma Você mesmo escravidão autoimposta. você foi livre para poder entrar na gaiola e trancar a gaiola ali, né? E jogar a chave fora. Você foi livre para escolher entrar na gaiola. Depois você não é livre para poder sair, né? É. Pois é, mas mesmo É isso. ainda, você ainda é livre para sair, né? É difícil, né? Não que a gente não. Não, mas é isso que a gente tá falando, né? Dicção é, é a liberdade depois, é um esforço que você vai ter que reconquistar ela, né? exatamente, Essa exatamente. autonomia leva tempo, né, Igor? É uma coisa Tem que não aquela é todo. frase, né, que eu não sei de quem que é essa frase, assim, mas assim, fazer as mesmas coisas sempre, né, e esperar resultados diferentes é sinal de loucura, né? Então, assim, você tem que realmente fazer um projeto de vida, né, que no meu livro, né, resenhei pelo meu livro, eu vou chamar de caminho de restauração, né? Aí tem um porquê, né? É por causa também dessa questão da restauração da muralha de Jerusalém e tudo, né? Mas nesse Então, Igor, caminho de quando você fala restauração, isso né? das muralhas, eu fico lembrando muito do Antigo Testamento, porque o Antigo E, Testamento fala muito, faz analogia de pessoas como cidades, né? Tanto que as pessoas e os pecados estão relacionados às cidades, né? Sodoma e Gomorra é a luxúria, né? e Vários eu pecados trago têm isso muito. muito do livro de Neemias, né? Que o livro de Neemias, a Jerusalém estava em ruínas, né? E os samaritanos sempre ali humilhando, né? Os Mas não é judeus. só Neemias. É vários trechos no Antigo Testamento que as Sim, cidades, sim. quando elas perdiam essa segurança da porta, né? Até o Salmo fala, os ferrolhos, né? Salmo 50. Vai falando, nós perderam a segurança, ou seja, que é isso, que a gente, quando vai perdendo a nossa liberdade, é aquela ideia, né? Vão jogando lixo na gente e a gente acaba pegando pra gente, né? A gente pega e aceita um monte de coisa ruim, vai entrando igual a internet. Você abre as redes sociais, você aceita qualquer porcaria, qualquer tipo de estímulo, e depois você acha ruim de teu coração tá sentindo mal, de você não tá feliz, mas de fato você tá bebendo água suja, né? E tá querendo um Exatamente. resultado diferente daquilo que você. Né? É complexo, né? É. Agora, assim, também existe o ciclo do vício, né? Então, assim, a pessoa, às vezes, ela se determina, ela fala, não, não vou mais fazer isso tudo, mas existem muitas coisas que vão puxar ela ali para aquele ciclo, né? Então, assim, algumas coisas que eu dou, assim, de dicas, né? Práticas, assim, do que a pessoa pode fazer, né? É claro, precisa ter também essa dimensão do sentido de vida, né? Então, preencher esse vazio existencial. E aí eu já trago uma dica também, né? Só o infinito preenche o infinito do nosso coração. Nosso coração tem um desejo infinito que só o infinito é capaz de saciar, né? Só o infinito preenche o coração, né? Ou seja, a primeira é a experiência com Deus, né? Mas vamos lá. Se a gente é biopsíquico, né, sócio espiritual, ou seja, na dimensão biológica, né? O que que me puxa para baixo? O que que me prende dentro dessas correntes do vício, né? Então, como que eu posso lidar com isso? Por exemplo, praticar esporte, né? Se é algo ali que realmente acontece ali nos nossos neurotransmissores, né, nos nossos hormônios, a testosterona, tem toda a química do vício, né? Eu até gravei uma Dopamina, aula completa assim, no YouTube, né? Chama Castidade e Pureza no Mundo Virtual. É só procurar Castidade, Pureza e Shalom no YouTube, aí aparece lá. Mas, assim, tem toda essa dimensão, né, dos nossos biológica, química, né, assim, realmente assim dentro de nós, mas o esporte como que ajuda, né, manter os níveis de dopamina, né, de serotonina e dos outros ali, né, neurotransmissores, hormônios, etc. A questão da cuidar da saúde, da alimentação, né? Então, se assim, você só come porcaria, só da refeição, tudo isso vai criando uma vulnerabilidade.
você fica só comendo fast food. As vias, né, no cérebro são as mesmas da pornografia, ali, as vias do prazer, circuito de recompensa. Então, você não está usando o carro, mas você fica toda hora lubrificando o pneu. Né? Então, assim, cuidar bem da sua alimentação, cuidar do sono. Se você está sempre cansado, sempre caindo pelos cantos, isso é uma vulnerabilidade que te joga para baixo, né? Então, essa é a dimensão biológica, a dimensão psíquica, né? Tudo que você fala na dimensão biológica, você pode usar na psíquica também. Então, o que que você come, o descanso que você dá e como você exercita. Traz isso para a saúde mental, né? Com o que que você está exercitando a sua mente? Quais são as leituras, né? Será que você está alimentando com tudo com 50 tons de cinza, né? Esses trem tudo aí que tem? Ou será que você está se alimentando, por exemplo, né, com amor e responsabilidade, o Christopher West, né, que você falou, com coisas Ou que vão ali Shakespeare, realmente trazer ou sentido, né? Dostoiévski, né? Ou o livro da Maria Célia, né, que está Também, a gente está falando de literatura assim, no sentido de enriquecimento de repertório, né? exatamente. E eu acho que essa é uma principal coisa, né? Quando você vai trazendo isso, porque isso vai trazendo sentido também, né? E aí isso vai nessa dimensão psicológica. Então, o lazer, é importante ter o descanso, né? Ter, assim, os momentos... Às vezes a gente vai, né? Sem porquê, nem para quê, e fica só naquele piloto automático, né? Ou então, sem querer parar, né? E ter aquele momento ali em silêncio e de estar ali diante da presença de Deus, né? Eu vou chegar na dimensão espiritual. Mas a dimensão sócio, né? A dimensão social. Nós somos seres sociais também. Então, assim, se relacionar com pessoas vivas, pessoas reais que estão aí perto de você, você fica aí no meio dessa coisa virtual, né? De um mundo fictício, né? Então, existem pessoas concretas que estão aqui do meu lado, né? Que aí o WhatsApp, né? A gente fica ali o tempo inteiro ali, tudo, e tem uma pessoa do meu lado ali, querendo conversar comigo, querendo, né? Que eu sou chamado a amar, que eu sou chamado a dar a minha vida, né? E a dimensão também afetiva, né? Então, a dimensão também, no sentido de afetividade, ela eleva a gente, de simplesmente desejar os valores do corpo, simplesmente desejar o prazer sexual, né? Mas eu começo a ter os valores de uma pessoa. Então, por exemplo, quando você se apaixona, né? Um homem por uma mulher, mulher por um homem, né? No caso, você começa a ver valores da pessoa valores que começa a te dar esse olhar pessoal, não simplesmente de um objeto de prazer, sabe? Seja a masculinidade do homem, né? A virilidade, a gravidade do homem, seja a feminilidade, o encanto da Que é mulher, né? o termo que o Então, são Voitinho valores da usa de pessoa. chamar de amor integral, né? Que isso é uma pessoa em si, né? Exatamente, Não as características exatamente, nem psíquicas, nem físicas, nem, né? exatamente. E essa dimensão espiritual também, né? Então, assim, principal, né? Então, de tudo isso, eu acho que o principal é isso. A vida de oração, né? Não é só mandar a pessoa rezar, entendeu? É um todo que você tem que fazer. Mas a mais importante é a dimensão espiritual, sem dúvida, né? Então, a vida sacramental, confissão frequente, né? A comunhão, se possível, diária. Isso vai te educando, né? Isso que você falou É... do valor da pessoa, Igor, eu só queria interromper um pouquinho, porque de fato eu grifei aqui uma frase do Voitinho que fala muito disso, porque ele insiste muito nessa questão, porque ele é um personalista, né? Não teria como ele fugir Sim, disso, né? Mas ele fala o verdadeiro amor é o amor qual os valores sexuais estão subordinados ao exatamente. valor da pessoa, né? E aí ainda continua, a castidade não conduz ao desprezo da carne, mas de fato supõe uma certa humildade do corpo e uma humildade da atitude perante o qual a grandeza verdadeira, não só a própria, mas também a alheia, ou seja, do outro. O corpo deveria ser humilde diante dessa grandeza que é a pessoa, né? Que é verdadeira e definitiva. Além disso, o corpo deveria ser humilde diante dessa grandeza, de fato, é o amor, né? Então ele fala isso porque, de fato, quando a gente percebe que a gente amadurece no amor, a gente vai amar a pessoa, né? E isso Uhum. torna tudo subordinado à questão da singularidade que o outro é, né? Exatamente. Isso entrou até no catecismo, né? Que aí fala que a castidade é a subordinação da sexualidade à pessoa, né? Então, assim, é a integração, né, da sexualidade na E isso pessoa. vai muito do que você está falando, o sentido, né? Porque, de fato, assim, a gente tem pessoas ao nosso lado a todo momento, né? Nessa pandemia, todo mundo ficou muito em casa, né? Mas essas pessoas têm defeitos, têm dificuldades, têm divergências, têm mil problemas, assim, no dia a dia, quando a gente convive. Então, a gente prefere fugir dessa concretude das pessoas e o virtual não, o virtual as pessoas não têm defeito, porque não convive com você, igual eu vi você até hoje pessoalmente, eu não sei online, né? Não dá Exatamente. para brigar, para discutir, para que assim, não dá, entendeu? Não dá para chegar e falar assim, ah, o Igor é meu melhor amigo. Não dá. Só que as pessoas hoje têm isso, né? Nossa, mas eu falei com Uhum. fulano na internet, sei lá, 3 dias depois nunca mais falou comigo.
é virtual, entendeu? Igual você falou, as pessoas reais, apesar das dificuldades e defeitos que todos nós temos, é essas que nós somos chamados a amar, né? Então, o Com Papa certeza. fala muito que é preciso uma certa humildade. A gente fica muito soberbo no sentido a gente quer pessoas perfeitas, porque de fato essas pessoas não existem, elas estão só no virtual, né? Só lá no Instagram, só lá no, sei lá na onde, entendeu? No imaginário das E a pessoas de pornografia, fato. ela rouba isso, assim, sabe, Maristela? Porque ela, até mesmo na oxitocina, né, que é um dos Na ocitocina. hormônios, né, exatamente, ela fica prejudicada, entendeu? Com a pornografia. Então, assim, que é justamente isso que gera vínculos, né, que o pessoal fala, assim, que é a química do amor, né? Mas, na verdade, é a química Isso aí eu dos também queria vínculos, da pontuar com você, afetividade, porque né? de fato, assim, eu até coloquei isso no meu livro também, que como a pornografia, não só a pornografia, mas tudo aquilo que envolve uma pessoa que não busca a castidade em si como virtude, né? Você percebe do adolescente, principalmente, quando ele é viciado em pornografia, quando ele está numa vida bagunçada, ele é um jovem apático, ele não tem aquele brilho nos olhos, né? Eu já Exatamente. até falei para você daquele livro americano, né? Libido Dominante, né? Não sei se o Uhum. pessoal aí conhece. De fato, eles vão falando ali nos Estados Unidos como que a pornografia também foi um meio até social e político para deixar as pessoas apáticas e deixar eles fazerem o que eles Exatamente. quiserem, porque de fato a pessoa, o jovem, o adolescente, ele não tem reação de querer mudar o mundo igual é natural do jovem, né? É a mesma coisa da Exatamente. maconha, né? Ela também deixa o jovem nesse hibernado, né? Ele não consegue reagir a nada, ele não consegue lutar contra nada de ruim, né? Ele fica sendo A sujeito parte. de tudo, apático e sem vida, né? Você vê, tanto você E vê torna um realmente a jovem vida que chata, né? Porque você tem os picos de dopamina e as quedas são cada vez maiores, os tudo picos, né, tudo chegam é cada vez chato, mais altos, tudo vai tudo ficando. é sem graça, não tem sentido, né? O jovem acaba se isolando no quarto ali, naquele mundinho dele, né? Ou até em Né? jogos virtuais, né? Porque tudo que É tem por isso que é estímulo. importante também a educação para a castidade, assim, né? E aí eu deixo assim também um documento assim, né? Como coisa é sexualidade humana, verdade e significado, né? Ele é Verdade pequenininho significado. assim, ele é muito bom, assim, É sabe? Então, os lindo, né? pais aí que ficam também se perguntando, né, como que a gente pode fazer com o adolescente, como lidar com isso? Ele é um manual ali, sabe? Ele explica passo a passo, em cada idade, como lidar com os filhos, como falar, né, sobre esses assuntos polêmicos. Então, ele é muito bom, assim. E a dimensão da castidade, né, que você até comentou, assim, também, né, comigo, a castidade como essa ferramenta terapêutica, né, assim, também. Eu queria trazer, assim, três imagens, né? A terceira, duas imagens. A primeira é do Kitsuji. Não sei se você já ouviu falar. O Kitsuji é uma técnica japonesa, porque quando você quebra alguma porcelana, quando você quebra algum vidro, alguma coisa, eles costuram com fios de ouro. Né? Então, eles pegam ali e vão costurando, ou seja, aquele vidro, aquela louça, né? Aquela coisa que é mais quebrada, é a mais valiosa, né? Porque ela vai sendo costurada com fios de ouro. Né? Então, a Parece castidade, muito ela o itinerário da Shalom, né? Tecendo é. fio de ouro. E tecendo fio de ouro aqui também. E ele é justamente Ah, isso também, né? De autoconhecimento, de revisitar a sua história com Deus, né? Assim, na vida de oração e tudo. Mas assim, você vai recosturando. A castidade, ela faz isso, ela reintegra os nossos pedaços, né? A nossa quando a inteligência, a gente nossa fala em vontade de se realidade, as vestir, pessoas pensam que você nunca errou, que você não fez nenhuma besteira, não tem nada a né? ver, né? De A castidade é uma fato, dimensão positiva, né? Não é um não, não é uma série de nãos, né? Mas é, por exemplo, a minha inteligência, a minha vontade, né? Minha decisão, minha capacidade de liberdade, né? Tá aqui, mas a minha imaginação tá me jogando para cá, minha memória tá me jogando para cá, meus afetos, meus sentidos, tá tudo bagunçado, tudo coração dividido em mil pedaços, né? Mas Deus é capaz de fazer belos jograis com os pedaços do nosso coração, né? Ele é capaz de reunificar. E unificar para quê? Para a gente possa se doar, né? Então, é como aquela chama, né, que vem, que unifica, para que eu possa me doar, para que eu possa cumprir, por exemplo, né, imagina que isso aqui quebrou e aí eu coloco lá no fogo, transformo de novo para que possa cumprir a sua função. Né? Isso é a castidade, esse autodomínio para essa é, pertença de si para o dom de si. Né? Ninguém pode se dar se não se tem. E uma outra imagem, né, que assim é muito bela essa imagem, assim, que é de São João da Cruz, né, que explica muito o que é a castidade, né, que às vezes a gente acha essa visão realmente de castidade como um não, um livro moral com várias regras, né? Não, nada disso, né? A castidade de São João da Cruz, ele fala o seguinte, ele tem uma poesia que chama Chama Viva de Amor. Né? Então, imagina que você tem ali o fogo, né? Você tem uma chama. E aí você pega uma lenha, né, e coloca ali no fogo. O que vai acontecer? Né? Por mais que essa lenha esteja ali
molhada, né? Por mais que ele esteja como a gente, né? Molhado ali, encharcado no nosso orgulho, encharcado das nossas resistências, de tanta coisa. Quando você aproxima, né, o fogo vai secando aquela água, né? Então começa a dar aqueles estralinhos, né? E seca ali aquela lenha, e depois você joga aquela lenha no fogo e ela começa a ser carbonizada, né? Ela vai se tornando incandescente, e a tal ponto que ela se torna fogo, né? Ela se torna um com o fogo. Isso é a castidade, né? Então, quem é o casto? O casto é Cristo, né? Jesus é o casto, é aquele que é puro, que tem o coração puro, né? Que é aquele que ama. O que é a castidade? A castidade é amar inteiramente a Deus e aos outros, né? Com o coração livre e desinteressado. Então, Jesus é esse, é aquele que tem o coração casto. Então, na vida de oração, eu me aproximar, me expor mesmo as minhas águas, né, que estão ali nessa lenha, mas expor a minha lenha a ele até que eu me torne um com ele, né, que é o casto. Isso é a castidade, né? A Então, de castidade é esse... fato, Igor, por isso que eu acho que a castidade, no sentido do virtude da temperança, ela está tão próxima à humildade, né? Porque quem Uhum, se gaba demais de ser algo, dificilmente vai ser casto, né? Quem se considera exatamente. muito forte, quem se considera muito preparado, né? Porque geralmente a gente vai ver em Santo Essa é a Agostinho primeira cair. que caiu muito na luxúria, em todos os pecados no sentido da sexualidade. Ele escreveu Confissões e você fica assim abismado ali, né? De ver como que ele ficou impregnado e como que ele, ao fazer tipo, o que Maria Madalena fez, né? Onde superabundou o pecado, onde É. abundou o pecado, superabunda a graça, né? Jesus Então, de fato, é revirgiu isso. o É coração de conhecer Maria a Madalena. fraqueza. Quanto mais a gente conhece a nossa fraqueza, quanto mais a gente se conhece, mais capaz a gente é desse autodomínio. Até porque a gente sabe que a gente é fraco o suficiente, né, para necessitar, igual você Exatamente. falou, do sentido da oração, da graça, né? Se você não se conhece, você não consegue lidar com o vício, entendeu? Porque você precisa saber também E se até você onde se você vai conhece, cair. se acha muito forte, é porque você de fato está Não, vai cair iludido, né? rapidinho. Vai cair rapidinho. A castidade está para a humildade, como a luxúria está para a vaidade, entendeu? Então, É, eu lembro até de uma história que você falou, assim, né? Que um teólogo, né, chegou assim no mosteiro e as monjas começaram, né, todas a falar o quanto que elas eram castas, e elas eram muito castas, né? Elas eram muito reconhecidas pela castidade delas naquele mosteiro e tudo. E aí ele disse assim, não, realmente, né? E aí elas falando toda hora, né? Todo o assunto delas era só isso. Não, realmente, vocês são castas como os anjos, mas são soberbas como os demônios. E aí elas ficaram com essa, né? Assim, não adianta, a castidade ela anda junto com a humildade, né? E é isso mesmo, se você achar, e estiver a de gente peito também aberto, né? pode Você, perceber, não, né, agora eu Igor, vou aqui que me é, expor, vou ver é se, aquilo, né? se eu ainda estou com algum A vício. gente Vai cair pode muitas rapidinho. vezes até iludir com certas virtudes que são falsas, né? Muitas vezes, né? Exatamente. Porque tem o Exatamente. caso dos puritanos, né? Aqueles que excessivamente depreciam o corpo e valorizam demais as coisas da alma, esses de fato estão se enganando, né? Que de fato a castidade verdadeira ela faz a gente cada vez mais cuidar de si, né? Igual a gente tá falando, é um caminho que é de saúde mental e não de neurose, né? E muitas vezes esses também estão vivendo esse mesmo vazio existencial e, quem sabe, até mesmo próprios vícios, né? Que é algo escondido também, né? Então, assim, não é essa dimensão assim do ego, né, da vaidade, tá em outra esfera, né? Tá na esfera realmente da humildade, tá na esfera ali de trabalhar com a verdade, né? Humildade é caminhar na verdade, mas qual verdade? Né? A verdade de quem sou eu e quem é Deus, né? Então, quando eu vou para a oração, uma pessoa que está se achando demais, ela não reza, entendeu? Porque quando você vai para a luz, aparece, né, as suas trevas ali, né? Então, assim, a oração ela traz isso, né? Santa Teresa d'Ávila fala muito disso, o caminho de oração como esse caminho de autoconhecimento, né? De perceber e você vai vendo, só que aí você não se desespera diante das suas fraquezas, diante daquilo que vai aparecendo, né? Diante da podridão que vai na casa bagunçada, né? Interior ali, mas você tem os olhos fixos naquele, né? Que é capaz de te salvar, né? Daquele que é o casto, né? E aí a oração ela vai sendo justamente isso. Eu crucifico as minhas paixões na cruz de Cristo, né? E ressuscito com ele para uma vida nova. Né? De fato, igual assim, a gente que é psicólogo, você está dentro de um consultório, e eu já vi, acho que é o Saulo, um psicólogo e logoterapeuta, que é bem. Acho que ele é até da Shalom, se não me engano, de alguma região do Nordeste. Ele foi da Shalom, alguma coisa assim. Mas ele fala muito e eu concordo. De fato, assim, um psicólogo que não tem, não consegue viver uma castidade, um autodomínio, dificilmente ele clinica bem. Porque você vai Uhum. lidar com muitas pessoas, vão despejar em você as paixões, as bagunças que elas têm, vão projetar muita coisa em você.
Ou você vai ser esse esteio, né? Porque de fato o terapeuta ele está diante do outro, de fato a presença dele é o mais terapêutico do que tudo, né? Então É, a postura de alguém que tem uma temperança tempera o outro, né? É igual a gente às vezes pode falar, mas fulano não tem temperança. De fato, se você é temperante, você contagia as pessoas com essa temperança, né? Então, é uma virtude que, de fato, Max Scheller vai falar que está bem depreciada. As pessoas falam, nossa, como ser paciencioso, ai, como ser generoso, eu acho bonito. Mas quando você diz alguém puro de coração, aí você fala, isso é bobo, isso é, né? é. Já precisa de reabilitar a virtude, porque de fato ela está na sociedade atual meio colocada meio que debaixo dos panos, como se ela tivesse perdido a credibilidade. De fato, a virtude é sempre virtude, né? Dá ela direito de cidadania na nossa alma, né? Igual o João Paulo II fala. Devolver, né? É bem isso Mas mesmo. isso é muito Max importante, né? Scheller fala isso e o Wojtyla volta no Amor e Responsabilidade falando disso também, né? E é importante, assim, saber que é um caminho, sabe? É um caminho de cura, é um caminho, assim, de E vai levar a vida, autoconhecimento. né? A gente nunca vai estar pronto, né? Exatamente. E quem está de pé, cuide para não cair, né? Então, assim, assim, não é trazendo nenhum determinismo, não, sabe? Porque a Mas gente sabe não por que que gosta eu de acho que isso rotular faz o sentido? Que determinismo. você está falando aí do cuidado para não cair, porque de fato parece que essa virtude ela já é assim, é como um equilibrismo, né? Ela já um equilíbrio para que a gente não fique julgando o outro, né? Para que a gente, porque talvez se fosse uma virtude que você ganha, adquire, e acabou, você ficar sempre atirando pedra no outro, né? É. E de fato é uma virtude que Falando se disso, você assim, qualquer atira no pequena outro, você coisa, você também tem torna telhado. falando assim de pecados contra a castidade, qualquer pequena coisa se torna um Golias, de repente, entendeu? Você tem que ser ninja. Então, assim, você tem que ser tolerância zero. Se você chega e fala assim, ah, não, eu sou, né, nessa vaidade toda, na falsa humildade, não sei o quê, e chega e se expõe, né? Então, fugir das ocasiões, né? A sabedoria da igreja, assim, sempre fala essas coisas, fugir das ocasiões, guardar a imaginação, né? Então, tipo assim, você começou a pensar alguma coisa, pensa em outra coisa, desvia, começa a olhar para uma coisa real, né? Aqui, pego e fica ali, né? Então, guardar a memória, né? Tem gente que fica aí, e aí já não precisa, não adianta nem deletar HD, por exemplo, do computador, né? E Porque tem que tá tudo apagar, aqui. e já está tudo lá na cabeça, né? E aí fica buscando, né? Com a memória, com a imaginação, né? Então, assim, guardar a memória, Então, guardar Igor, a quando a gente fala essa questão da imaginação, é muito bom lembrar de Santa Teresa, né? Porque ela fala mesmo que é a imaginação que é a doida da casa, né? memória da Então, eu casa. percebo que muitas vezes nós temos uma literatura, uma arte, vamos poucos ao teatro, lemos pouco a história em literatura, e de fato a gente tem um repertório muito pobre, né? No sentido educativo da nossa imaginação. E isso torna a gente muito restrito, até no sentido afetivo. Nós empobrecemos Uhum. nossos afetos, porque a gente não tem repertório até cultural, né? A gente ficou restrito às novelas da Globo, às, no máximo isso, né? Os filmes de, de sessão da tarde. Assim, nós Uma que analogia, Maria Thalia, assim, que eu usei assim também, né? Vou até fazer, você não sei se vai dar certo, mas assim, imagina o fundo do mar agora. Imagina que você está lá no fundo do mar e tudo, você está ali olhando. Me descreve o que que você vê dentro do fundo do mar. vejo peixes, vejo umas raias, assim, todas aqueles rabão assim passando, vejo uns corais assim, bem coloridos, bem bonitos, vejo. Ó, você viu que você falou tudo menos água. É, O mais importante que a água, as pessoas falam areia, falam navio naufragado, falam tanta coisa, mas a água as pessoas não falam. A água que está ao nosso redor, né? Então, assim, e a gente está nadando em água turva, em água contaminada com óleo, em água suja, entendeu? Que é a cultura pornográfica. E a gente acha que isso é o normal, porque a gente nunca viu água limpa, né? A gente nunca viu o que é realmente ali o plano de Deus, né, para o homem e para a mulher, né, dentro aquilo que a teologia do corpo traz. Mas e a gente acha esse papel embolado, a gente só viu isso na vida, né? E ninguém nunca nos apresentou outra coisa. E a gente fica nadando nisso daí, sabe? Então, eu acho que é muito falta isso, assim, né? referenciais nesse sentido, né? Com certeza. Mas aí eu acho que nesse ponto a literatura enriquece muito, igual você falou, você tem história dos santos, você tem Shakespeare. Gente, aquela peça de teatro mesmo da Megera Domada, quando eu li, eu falei, gente, as feministas estão perdendo, porque de fato
você enxerga ali muito como que o feminismo dentro da modernidade, né, foi tomando um lugar e foi prejudicando a própria mulher, né? Sim. Eu acho que o teatro, se a gente tivesse uma riqueza maior cultural e até de leitura mesmo, de livro, né, a gente teria um repertório maior, porque igual você está falando, né, Igor? Você tem ali tudo restrito, até o sentido vai se perdendo, porque você tem um leque de possibilidades de escolha que vão se fechando, porque você não conhece. Igual a vida, a gente vai ver a vida de São Felipe Neri, né? Você vê que como que o humor, assim, dentro, você olha aquela realidade dele, você tem vontade de ter uma vida mais bem-humorada. E a vida dos Porque, santos de atrai a fato, gente você vê, também. contagia, você fala, meu, nossa, por que que eu não pensei nisso antes, né? Como que é bom você ter um bom humor, você rir de tudo, né? Você não levar tão a sério as coisas nesse sentido. Isso dá uma leveza. E ele é assim, quando você vai conhecendo as histórias, que a gente nunca vai ter acesso a pessoas dentro do nosso contexto que tem essa genialidade. Né? Nós vamos ter um São Tomás de Aquino, não vamos, então, pela literatura, a gente tem acesso a vidas e experiências e complexidades de leque de escolhas e possibilidades que enriquecem o repertório imaginativo a tal ponto que essas questões assim pequenas, porque de fato são, né? Porque a gente pensa talvez que a sexualidade é uma força que manda mais que a gente, não é? Nós somos livres, né? E só que a gente Exatamente. entrega essa liberdade com muita facilidade, né? E entra, igual você falou, e entra na gaiola e joga a chave para fora. E por Exatamente. E o que que a gente vai alimentando, né? Assim, também isso daí vai sendo uma força positiva, que vai arrancando também, assim, da dimensão do vício, né? É o que você vai alimentando também, assim, a sua mente Igor, ali. assim, como a gente tá muito apertado de horas, eu tô até preocupada, porque tá muito legal, dá vontade de ficar umas 2 horas falando. Mas assim, o É pessoal muito que tá grande, aí, realmente, assim. o pessoal que tá entrando aí, gente, a gente pode abrir para perguntas também para o Igor também responder, se a gente puder ir, se eu souber também, a gente responde. Aí o pessoal colocou, cheguei, Tiago Moreira, quem mais aqui? Vamos ver quem mais que entrou. Isabela, Jefferson, Thiago, Kate. Kate. O pessoal pode, quem quiser abrir para pergunta aí, pode ajudar a gente a enriquecer aí a live. E já falando, o pessoal que está comentando aí também, Igor, depois você vai escolher para mim aí os que mais comentaram. Não sei se você lembra de alguém aí, a hora que você faz um sorteio aí, que você selecionar quem que você quiser aí, que possa ganhar o livro, a gente vai sortear e mandar pelo correio para a pessoa com a dedicatória direitinho, com o maior cuidado. E Ó, já beleza. divulgando aí, né? Quem quiser entrar no Instagram, seguir a gente e conhecer o livro, tem lá também para vender no site do Edux, né? Em e-book, claro, a gente ainda não tem ele em físico. E logo também vamos ter aí do Igor, se Deus quiser, a gente Se Deus já vai ter uma quiser. próxima live aí de lançamento teu, né, Igor? Do outro, né? E o outro seu também, né, Maricela? Muito bom também, assim. Ela nem me pediu não vai fazer propaganda também, né? Teologia do Corpo, um tesouro escondido, né? E é um livro, assim, igual você falou, né? Que como se fosse tomando um café mineiro, né? É um E livro é uma bem leitura simples, né? fácil, gostosa de aprender, né? Assim, sobre teologia do Uhum. corpo. Uma iniciação ali, né? Esse tá pela Amazon, né? Tá à venda na Amazon e-book. Porque o físico me esgotou. Mas a gente está com um projeto de fazer um outro agora, dessa mesma edição, só que para grupo de estudo, para o pessoal Uhum. que quer montar grupo de estudo sobre teologia do corpo e tal. O que mandou? Já posso enviar o endereço? Aí, então pronto, Aí, ó. Ele vai ser o ganhador. ó, chama a gente lá. Chama o Silva, deixa eu até anotar. Gostei, cara, Silvano. da pegada. É isso aí, tem que chegar junto mesmo. É Silva no Silvano. Souza. Silva no Souza. Vamos mandar o livro para você. Se tiver depois o Igor quiser selecionar mais alguém, a gente manda também mais um, não tem problema não. Temos umas edições aqui já próprias para essas lives aí, para a gente poder divulgar a teologia do corpo, né? O pessoal que interessar já ter acesso a um conteúdo bem legal. Ah, beleza. A Obrigado. pergunta, eu que agradeço. Pergunta pelo jeito, nada, né? Teve umas lives que eu fiz mais de 1 hora e o Instagram me derrubou. Então eu fico meio assim, sempre, quando vai chegando no final, eu fico meio tensa, Igor. Fico com medo É do porque muita pessoal. gente assiste gravada, sabe? Aí a pessoa pega, E às assiste vezes. aí também. Aí, ó, até minha mãe entrou aqui, mandar um beijo pra minha mãe. Ó, Quem quiser abrir.
Quem quiser abrir, então, as perguntas, a gente vai estar aguardando, né, Igor? Uhum. E eu sempre gosto, assim, também, né, de abrir outros caminhos, assim, que a pessoa possa também estudar sobre isso, assim, né? Então, tem o vídeo que eu falei no YouTube, né? Tem o Castidade e Pureza no Mundo Virtual, Shalom. Só escrever isso lá no YouTube, né? Castidade, Pureza e Shalom. No YouTube vai aparecer um vídeo lá que aí eu explico em 1 hora, né? Entrando, assim, em mais detalhes de algumas coisas, assim, né? Muito bom. Tem os cursos também, segue lá, Instituto Parresia, né? Então, por exemplo, você estava falando muito de antropologia, né? Vai ter agora no mês de agosto o mês inteiro sobre antropologia, né, no Instituto É, Parresia. a gente Então, vai pode ter até curso, explicar, pessoal. detalhado. Às vezes as pessoas ficam perguntando o que é antropologia. Na verdade, é a Aham, ciência de estudo do homem, né? Então, é isso, a mãe da ciência, da psicologia, né? sim. E é bom, né? O pessoal às vezes não sabe, mas de fato, antigamente eu tinha uma ideia que a antropologia era aquele estudo só dos índios, das, da- das- dos incas, dessas coisas que eu achava que tinha a ver, né, com De antropologia. arqueologia, né? É, quase Ah, que e uma fazer uma antropologia propaganda também do arqueológica. seminário que a gente vai ter. A gente vai ter um seminário sábado e domingo agora, chama Corações ao Alto. Aí é só seguir lá, @ShalomBH. Aí vai ser sábado e domingo, sábado a partir de 2 horas e domingo de 9 às 5. Ah, Aí a gente vai então, ter, olha né? lá, Várias e pregações, muito bom. seminário de vida, né? O É. Silvano Souza de novo falou para a gente citar mais Shakespeare. Então, eu chutaria que todas as obras dele, não li todas, mas essa da Megera Domada é fininho, é facinho. E a gente, nós mulheres do nosso tempo, assim, bem carregadas do feminismo, a gente se enxerga lá, né? Naquelas brigas do Petrúquio com a, com a Megera, né? Que depois é genial. Shakespeare é sempre genial, né? Então eu citaria Eu li todos. Sonhos de uma Noite de Verão, mas muitos anos atrás. Esse eu vi, mas assim, para criança, adaptado para criança. Eu já li para É, as crianças à noite, mas a obra mesmo, de fato, não. Mas aquele também do filho que mata o pai, como que chama o. Esse também é muito. Eu gostei bastante, só que eu também não li a obra completa, li só o resumo. Eu acho que Silvano Souza, né, que é o nome dele, né? Eu acho que é isso mesmo. A gente vai esse eu ficar te vi. devendo, viu? A gente não manja muito de Shakespeare, mas eu tô falando no sentido assim, de enriquecimento cultural, né? Eu acho que tudo que a gente puder ler de Tem literaturas muita coisa boas, boa. né, que enriquece a gente, porque de fato, assim, quando a gente pensa em psicologia, a gente tem toda uma catarse, uma projeção que a gente vivencia, experiencia o sentimento daquela peça projetando ali para fora, né? Então, por Uhum. exemplo, a gente nunca vai falar, ai, nossa, eu sou uma pessoa muito feminista. É difícil a gente aceitar isso. E quando você É, lê Megera Tomada, você se enxerga ali, você fala, meu, mas nossa, eu sou muito feminista. Nossa, mas como que eu, entendeu? Como que esse ranço entre o masculino e o feminino prejudica os dois, né? E verdade. como Tem, que a Megera Domada era grossa, ríspida, e eu me vi ali muito naquelas falas do Shakespeare. Thaís Cardoso entrou, então. O pessoal não tem pergunta nenhuma, então, Igor. não, mas se quiserem depois, né, para quem estiver assistindo depois gravado, né, aí podem entrar em contato também comigo, né, com a Maria Célia Claro, também, gente. Já tem o Instagram lá do né? Igor, né? E já se coloca à disposição e também compromete a logo divulgar aí quando ele lançar o livro o mais breve possível. Sim, sim. E peço orações aí. Claro, claro, a gente pode contar com a nossa oração. Gente, então a gente vai ficando por aqui. Boa noite para quem acompanhou. A gente agradece muito o carinho de vocês. Igor, fica com Deus. Até, se Deus quiser, uma próxima. Obrigado, Maria Célia, com Deus. Tchau, gente. Deus Tchau, gente. abençoe.